Então tá, né? Maravilha, maravilha. Avante Lovers de norte a sul do país. Você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, amigo São Paulino, amiga São Paulina. Este é o Avante, meu tricolor. Meu nome é Rafael Emiliano. Fique à vontade, a casa é sua. Rapaziada, tema do vídeo de hoje não poderia ser outro. Vamos trazer aqui bastidores, conforme que nós apuramos aí, com algumas lideranças, com gente do São Paulo. Os bastidores lá da reunião que ocorreu no CT da Barra Funda, nessa sexta-feira tão movimentada e agitada no São Paulo, antes do clássico, né? Sim, tem clássico, né? Parece que não, mas não foi bem o assunto, né? A pauta São Paulina do dia não foi muito bem o jogo contra o Corinthians, que acontece neste sábado, na noite desse sábado lá no Morumbi. Teve explicação de Lucas, teve anúncio de Tapia, teve definição do time titular e teve a torcida independente, a maior organizada do São Paulo, indo com 27 integrantes para uma reunião lá dentro do CT da Barra Funda, né? E a gente vai contar bastidores aí do que aconteceu, o que foi conversado lá dentro, como é que foi o clima, né? Como é que foi o clima, como é que foi a recepção do Crespo, do Muricy, baseado no que a gente já conseguiu apurar. É importante deixar uma coisa muito bem clara, tá? O São Paulo Futebol Clube abriu as portas do seu centro de treinamento para os caras entrarem, né? O Baby, o Henrique Gomes, o principal líder aí, a principal figura pública da torcida independente, ele vem desde a semana passada pleiteando essa conversa, esse tete a tete ali com o Crespo, principalmente com o Muricy. A gente apurou que o clima está meio tenso entre o Baby e figuras da diretoria de futebol. Entenda-se aí Belmonte, entenda-se aí Nelsinho, entenda-se aí Chapecó. Então, por isso, ele fez questão, entre aspas, bem entre aspas, né, de conversar com o Muricy Ramalho, né? E o São Paulo aceitou. O São Paulo aceitou esse encontro. Houve uma consulta ao elenco, houve uma consulta ao próprio Crespo. Todos estiveram de acordo e assim foi feito. Foi aberto lá o portão. O Baby, lá na porta do CT, para os colegas que foram lá acompanhar a movimentação, e para mim, pelos aplicativos de mensagem, ele foi bem categórico. Ele só vai se pronunciar depois do jogo, né? São Paulo ganhando ou São Paulo perdendo. Então a torcida vai divulgar uma nota, né, ou uma postagem nas suas redes sociais, também não deixa de ser uma nota, sobre a sua, a sua visão dos fatos. É, o que ela tem a dizer sobre esse encontro de hoje. Então, vamos ter que aguardar. Não vai ter jeito. Né? Estamos dando aqui atualizações nas redes sociais do Baby. O Baby é um cara que só, via de regra, se manifesta por lá, não costuma atender a gente, não costuma atender a imprensa, atender jornalista, né? Pelo menos por telefone, enfim, por aplicativos de mensagem. Pessoalmente ele fala, né? Eu nunca tive nenhum tipo de enrosco com o Baby, acho que o Baby é um cara bem gente boa, bem legal, tá? Só que ele vai se pronunciar, ele que vai se manifestar e vai. Ele só, via de regra, ele só usa realmente as redes sociais para isso, né? Ele não gosta de falar no telefone, vamos usar esse termo. Né? Então a gente fica na espera, né, de um posicionamento da Independente, porque o São Paulo, obviamente, não vai comentar nada. Né? Talvez se alguém perguntar lá pro Crespo na coletiva amanhã, ou para algum diretor, ou pro Casares, ou não sei, vamos ver o que acontece no pós-jogo amanhã. Então, a gente vai ter que trazer esse vídeo de bastidores aqui. Antes, você sabe, vou ter que pedir para que você deixe seu like, se inscreve no canal, se inscrevendo no canal, ative o sininho para receber as notificações. E o mais importante, compartilhe esse vídeo com toda a sua coletividade São Paulina. Ajude o Avante Meu Tricolor a ser mais propagado e difundido nessa plataforma tão disputada quanto é
o YouTube, tá certo? Se você quiser e se você puder, vire membro do canal, só R$ 7,99, você ganha o direito de entrar no nosso grupo de Avante Lovers lá do WhatsApp, é uma recompensa que a gente dá para você. E também tem outras possibilidades, como você fazer uma doação aqui via Pix, como você fazer a doação via o Amei, né? Nos 3 pontinhos aqui vai ter o coraçãozinho, você faz a sua doação aqui pela própria ferramenta. Tem o Apoia-se aí na descrição do vídeo. Fica à vontade, né? Pense com carinho nessa possibilidade de ajudar o jornalismo independente, né? Você, empresário, você, agência de publicidade que está procurando um lugar para expor a marca, né? Conheça mais sobre o Avante Meu Tricolor, estamos crescendo, nossos números estão galgando, o e-mail está na descrição, converse com a gente para a gente fazer alguma parceria, né? Fazer aí um projeto legal para divulgar sua marca aqui nos nossos meios, aqui nas nossas redes sociais. Falando em redes sociais, todas elas estão na descrição do vídeo, você pode seguir a gente. Temos o nosso site também, www.avantemeutricolor.com.br, onde você fica muito bem informado das coisas de São Paulo. Navegue à vontade, curta à vontade. É seu. O Avante Meu Tricolor é feito para você, tricolor, tá certo? Então vamos lá, vamos falar, chega de enrolação, vamos lá falar o que vocês querem ouvir. Como eu já disse, né, foi de comum acerto, o Baby estava desde a semana passada pedindo um encontro, principalmente com o Crespo e com o Muricy Ramalho. A diretoria demorou para atender, porque de fato o clima não tá bom, não entre o Baby e o Baby e o Casares tem uma ótima relação, não é tão cordial igual as pessoas pensam, para mim não usar outros tipos de termos aqui, acusações que eles fazem contra a torcida independente, contra o Baby, enfim, coisas que nem cabe eu ficar citando aqui, porque realmente não tem provas, não tem nada, existe uma falsa impressão das pessoas, né, sobre o que são as torcidas organizadas hoje em dia. As torcidas organizadas hoje em dia são instituições como o CNPJ que faturam muito com venda de material, com carnaval, com festa, com caravanas para ir ver jogos. Elas realmente não precisam mais da cumplicidade dos clubes, né? Entenda-se como doação, entenda-se como dinheiro mesmo, né? Em qualquer viés que seja, positivo ou negativo, elas não precisam mais disso, né? Então, as torcidas organizadas de grandes clubes, de clubes gigantes como São Paulo, elas se sobrevivem, elas são autossustentáveis. Se tem algum tipo de benesses aí, isso aí, cara, cabe quem tem que investigar com mais profundidade isso é o Ministério Público, e mesmo assim, né, as autoridades, a polícia, e mesmo assim, convenhamos também, né, não é nenhum tipo de crime. Aí pode ser imoral, mas não é ilegal, né? Tiramos esse elefante da sala, né? Então, tá, vamos continuar. O Baby, de fato, ele tem uma relação boa com o Casares. Não é nada de outro mundo, né? Virando a página do caderninho aqui para ler direitinho. Tô fazendo roteiro agora, hein? Mas realmente as críticas que ele fez, e a gente tem um vídeo aqui no canal há algum tempo acho que já faz um mês e pouco, quando começou-se a derrocada com o Zubeldia ali, o São Paulo acumulando maus resultados, né? E o Baby gravando um vídeo mais pistola do que o outro, né? Depois dos jogos, né? Quase todos eles estão aqui no nosso canal. A gente é um dos poucos veículos que dá muito espaço aí pro Baby, pra torcida independente, pro André lá da Dragões. Enfim, a gente trata as torcidas organizadas realmente como uma parte vital da estrutura do clube de futebol, como de fato elas o são. Né? Não adianta ficar ignorar a existência dos caras ou só marginalizá-los. Eles estão lá, eles funcionam lá, eles estão lá, eles têm CNPJ, eles participam da vida política do clube. Aqui a gente tem vários vídeos de análise aprofundando um pouco essa relação, o quanto que as torcidas organizadas do São Paulo nos últimos tempos têm entrado na política do clube, têm passado a frequentar mais o clube. Era algo inimaginável alguns anos atrás, né? Numa estrutura de clube, né? De política de clube que tem o São Paulo, diferente dos rivais, principalmente o Corinthians, né? Onde isso sempre foi, de certa maneira, é, premissa, né? Até porque a torcida organizada, a principal torcida organizada dos caras surge com essa vertente de ser um grupo político mesmo, de oposição ao presidente, enfim. Vou ficar aqui me alongando muito, mas o fato é que essa relação vem tendo mudanças estruturalmente, né, do São Paulo, na torcida independente, na Dragões da Real, com eleição de conselheiros, com
é, é, integrando o quadro associativo, e o Baby é uma figura muito central nisso tudo. Ele nunca escondeu que ele tem um plano de virar presidente do São Paulo, né? É um plano dele pessoal, de ser o primeiro cara aí de torcida organizada, por mais que o Casares fala que foi de torcida organizada, o Casares foi da TUSP, né? Que é uma finada torcida do São Paulo e era meio que a torcida oficial. Essa sim, ganhando tudo, né? Não à toa o nome da torcida é independente, porque é o grupo que surge como oposição à relação de promiscuidade que a TUSP tinha com a diretoria do São Paulo, finada a TUSP, né? Falecida a TUSP. Um abraço pro Arnaldo, não sei se está vivo ainda. Foi durante anos o presidente da TUSP, era uma figura mitológica ali na arquibancada do Morumbi, nos anos 70, 80, 90. Né? Ele conseguiu ainda separar um pouco, né, esse viés oficialesco que a TUSP tinha, né? Mas infelizmente a torcida acabou. Né? A torcida acabou. Mas a TUSP tinha um grupo político muito forte dentro de São Paulo. Chegaram a eleger conselheiros. Na eleição do, onde o Juvenal Juvencio ganha a primeira vez em 87, né? Se a minha memória não estiver estragada, 88, 87, né? Não, essa parte eu não anotei. Foi a última vez, até essa última eleição agora, na virada aí na eleição onde o Casares foi reeleito, né? Na verdade, começo do ano passado, onde membros de torcida organizada tinham sido eleitos para o Conselho Deliberativo de São Paulo. E nessa eleição foram eleitos lá alguns membros da Dragões da Real e gente ligada à Independente. Então, por que eu dei toda essa volta? Para explicar um pouco para você o cenário, né? Porque o Baby sabe o que fala, sabe o tom que fala e sabe para quem ele fala. Ele não é um porra louca, né? Que pega um microfone, grava um vídeo falando um monte de groselha e incitando, sei lá, o que quer que for. Ele sabe o discurso dele. O discurso dele é muito bem afiado. E dentro desse discurso dele afiado, ele rompeu relações ali com a diretoria de futebol de São Paulo, principalmente na figura do Carlos Belmonte, que é opositor declarado. Tem coisas políticas aí por trás, sim, porque o grupo político do Carlos Belmonte basicamente abriu diversas sindicâncias contra membros da Independente que se tornaram sócias do clube, tentou barrar algumas candidaturas de gente ligada à Independente para o Conselho Deliberativo, né? Essa é uma pauta que é muito forte lá no social do São Paulo, né? É, sempre com viés preconceituoso contra os integrantes de organizada, é importante a gente deixar isso claro. Então existia ali um acordo tácito de cumplicidade, né, entre a Independente e o Belmonte, que com os maus resultados, com a falta de título do ano passado e o desmonte do time esse ano, a luta contra o rebaixamento foi pro buraco, acabou, né, não tem. E pegou muito mal pro Baby, não que ele esteja se importando, né, mas vamos usar um termo aqui. Pegou muito mal para ele o fato dele ter citado numa entrevista, agora não me recordo se foi numa live, numa entrevista, ter elogiado o Marco Aurélio Cunha, né? O Marco Aurélio Cunha, assim, porque ali foi um marco, porque a torcida independente sempre passou a virar opositora do Marco Aurélio Cunha dentro do São Paulo, né? Por todas aquelas questões dele ter cantado o hino do Santos, dele ter trabalhado em outros clubes, enfim. E ali foi uma sinalização de que, tipo, olha, cara, se for, a gente te odeia tanto, né, da Independente pro Belmonte, né, a gente odeia tanto você que a gente é capaz de elogiar o Mac, né? Foi o que aconteceu. E aí, por conta disso, acertou-se esses detalhes para essa reunião de hoje, de não acontecer de qualquer jeito, de ter um certo cuidado, de organizar melhor como que seria, de evitar a presença do Belmonte lá, do Chapecó lá, do Nelsinho lá, né? Foi muito categórico, a gente quer falar com o Muricy. Se tiver que falar com alguém da diretoria de futebol, a gente que vai falar com o Muricy. A gente vai falar com o Belmonte, a gente não gosta do Belmonte, ponto final. Então por isso que demorou tanto, tá? Porque o Crespo falou que conversaria numa boa e o elenco também não viu problemas. Ninguém também é louco. E não estou falando aqui em sentido de a gente tem que ficar explicando, né? Dando um monte de ressalva, né? Porque
As pessoas sempre pensam coisas ruins, né? Só pensam coisas ruins quando você fala o nome torcida organizada, né? Mas a ressalva era muito mais no sentido de, pô, o time tá na merda, né? O time tá na crise, tá aí perdendo um monte de jogo, tá brigando contra o rebaixamento. Pra que a gente vai arrumar caô com os caras? Pra que a gente vai romper com o único foco de apoio concreto que a gente tem, são as torcidas organizadas do São Paulo, que cantam o jogo inteiro, que desde o fim da pandemia carregam esse time nas costas, junto com o torcedor comum, é verdade, mas via de regra o pulmão de um estádio é a torcida organizada. Então, para que arrumar briga, né? Vamos conversar, vamos ver o que esses caras têm para falar. Então, foi marcado para essa sexta-feira. A Independente chegou lá com 27 integrantes. Durou cerca de uma hora e meia a conversa, né? Antes que qualquer um aí ache, não houve clima de cobrança, não houve falas altas, é, dedo na cara, vai, de novo um termo jocoso, né? Mas só para vocês terem uma ideia, né? Gritaria, ofensa, não teve. Foi uma conversa civilizada, onde o Baby estendeu a bandeira branca da paz, isso pro Crespo, né? O Crespo estava presente, a comissão técnica dele estava presente, alguns jogadores passaram, a gente tem essa informação, e quase nunca eles confirmam a presença de jogadores, né? Da última vez eu banquei sozinho, e teve gente da Independente que me ligou para falar, pô, não fala isso, porque a diretoria não quer. Eu falei, minha obrigação, eu não sou assessor de imprensa da Independente nem do São Paulo, né? Eu tenho que contar o que vocês me contam, né? Não quer que divulgue, não conto para o jornalista, né? E dessa vez, de novo, alguns jogadores passaram, né? O Luciano é um cara que sempre conversa com eles, né? Alguns jogadores contundidos, né, que estavam lá, como o Lucas também conversou com eles rapidamente, mas o foco da reunião mesmo, primeiro nessa parte técnica, né, vamos dizer assim, foi o que eu vou falar aqui, foi com o Crespo, né? E foram dados lá as promessas de incentivo, desde que o time lute em campo, gostaram do que vira em Bragança, né? Exigiram, entre aspas, tá? De nova ressalva, né? Exigiram ali a vitória contra o Corinthians, falam que não tem como negociar o resultado, mas via de regra falaram que, olha, se jogar o que jogou em Bragança, a gente vai apoiar. E de fato a gente não vai virar as costas, a gente não vai vaiar durante os jogos, a gente vai esperar acabar o jogo se tiver que fazer alguma cobrança, alguma crítica. E o Crespo ainda deixou a porta aberta, né? Tipo, olha, toda vez que vocês ficarem insatisfeitos, podem vir aqui, vamos conversar. Então foi bem ameno, né? Com o Murici, aí a parte do que tange a diretoria, o Baby levou a lista de reivindicações que já são conhecidas de todos vocês, quase, né? Precisa contratar, o que está acontecendo, da questão do DM, por que tanto jogador machuca. É, E a conversa também foi num tom super ameno, né? O Muricy explicou as questões financeiras para os caras, não que eles já não soubessem, né? Mas não é segredo para ninguém. Mas o Baby pediu, né? Agora um ponto aí que só eu apurei, pelo menos até a hora que eu estou gravando esse vídeo. Né? Primeiro, quem viu as imagens e conhece um pouquinho das torcidas organizadas do São Paulo, dos bastidores do São Paulo, notou a presença de alguns velhas guardas lá, né? De gente das antigas da Independente que estava lá. Isso demonstra para mim que houve dentro da própria torcida um debate grande sobre conversar, sobre o que conversar, sobre o que ir lá falar com os caras. Porque era gente, e eu não vou aqui citar nomes, nem vulgos, nem apelidos, mas era gente que há muito tempo eu não via, né? Indo nessas manifestações, gente das antigas mesmo, né? Da torcida ali, né, cara? Figurinhas conhecidas ali da arquibancada laranja, né? E estavam lá, foram na reunião ali, pelo menos dois, três que eu identifiquei, assim, né? Não pausei o vídeo, não vi um por um, né? Tinha lá uma liderança de bairro também muito conhecida, que quase sempre tá quase sempre nesses eventos, entre aspas, ela tá, né? E muita gente boa, e tava lá também uma fonte minha que eu não posso contar quem é. O Baby vai ficar puto pra caramba. Não posso fazer nada, Baby, desculpa, né, cara? Mas tava lá, minha fonte entrou lá, tava lá, né? Quase tudo que eu tô falando aqui foi ela que me passou. Não vou falar nem por decreto quem é, cara, tá louco. E o segundo ponto, muito engraçado, foi que
um integrante lá perguntou pro Muricy sobre jogar na Vila Belmiro, né? Por que da escolha da Vila Belmiro e tudo, e eu achei curioso isso, né? Essa preocupação da escolha da Vila Belmiro, que foi até elogiada por eles. Eles gostaram de que o São Paulo, pelo menos, vai jogar num estádio onde possa ter mais pressão, né? E muito perto da capital, né? Tudo, né? Pelo que consta aí, gostaram de jogar na Vila Belmiro. Né? Houve um pedido para se reduzir o preço dos ingressos, para se ter mais promoções. O município ficou de levar isso para a diretoria, ficou de levar isso para o Casares. Esse é um assunto que eu tô pra. Eu tava, mas é tanta coisa, gente, pra fazer que vocês não têm ideia, cara. Se eu tivesse só isso aqui, né? Se eu tivesse só aqui uma vez por dia, gravasse um vídeo e pronto, tudo bem, mas não é assim, né? Eu tenho muita coisa pra fazer no site, acaba passando batido um monte de coisa, cara. Né? Nossa equipe é pequena, a gente, meu, é só eu e o Márcio, né? Então é muito pouco braço pra muita coisa, né, cara? E assim, porque de fato isso tá na pauta da diretoria, né? Já para os próximos jogos aí no Morumbi, abaixar o preço, né? É uma reivindicação aí de jornalistas são paulinos também, né? Então, isso foi cobrado lá do Muricy, né? Questão de promoção, questão de preço de ingresso. Outra coisa que foi cobrada treino livre, abrir treinos, né? Isso foi falado com o Crespo e com o Muricy. Também foi uma ideia super bem recebida pelo Crespo. O Crespo meio que topou, tá? O Crespo meio que falou que por ele não teria problema, né? Então, muito em breve, talvez a gente veja alguns treinos do São Paulo abertos aí. Não sei se para todo mundo, só para gente da torcida organizada, mas vamos ficar de olho nisso, né? Reforços eu já falei, né? É, cara, o Crespo foi muito enfático nas falas dele. A pessoa aqui, duas pessoas ainda, né? Uma do clube e uma da organizada me contaram que falaram, Rafael, não lembrei nada, o cara das coletivas, né? Que as coletivas do Crespo, elas estão sendo meio curto e grosso, né? O Crespo não enfeita muito, ele já fala seco, né? O que ele quer. E lá nessa reunião, não, ele falou, diz que ele falou com. Parecia preleção de jogo, assim, sabe? Nós vamos viar, nós vamos ganhar, pô, não sei o que, tal, tal, tal. Ele confirmou pra torcida lá que ele pediu um lateral direito e que ele pediu um zagueiro, que ele vê como setores muito carentes e que ele confirmou lá pros meninos. Né? Ó, aliás, teve isso aqui, tá na minha lista aqui, né? Deixa eu até virar aqui pra ler melhor quando eu tenho na outra página. Ele fala, a torcida cobra dele em determinado momento a escalação dos meninos da base. E falam do Zubeldia, que o Zubeldia não colocava e tudo. Ele fala que depende do menino. E que na lateral direita, aquilo que a gente já revelou para vocês inúmeras vezes, ele não vê ainda o Mike muito pronto para assumir uma bucha. Igual é o Lucas Ferreira, por exemplo. Né? Então por isso que ele pediu a contratação. Eu ouvi pedidos para tirar o Cedric do time, que o Cedric é muito ruim. Não tenho a resposta dele, ninguém quis me contar. Né? Mas ele disse que pediu sim o lateral direito, pediu um zagueiro, porque ele acha que o número de zagueiros do elenco é baixo. Né? A gente já disse isso lá atrás. Né? Confirmou. Obrigado, Crespão, por confirmar nossas informações. Tá? Então é isso, gente. Foi um clima ameno, tá? Até porque é véspera de clássico. O determinado momento lá, não foi o Baby, foi outra liderança que estava lá, que não me falaram o nome, quis ir lá dar um oi para todos os jogadores. A segurança do São Paulo deu uma embaçada. O clima deu uma pesada, mas não deu, né? O Marcão, um abraço, Marcão, aí, chefe da segurança do São Paulo. Falou: não, 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 aí vocês já querem demais, não pode. Rala peito, acabou, tal. Mas alguns jogadores saíram e foram lá ao encontro deles, né? E aí foram aquilo lá, pô, ganha amanhã, vamos ganhar da gambazada, né? Aquela coisa que vocês já sabem, né? Então, teve só esse momento aí de contratempo, bem entre aspas, né? E quem conhece o Marcão sabe que o Marcão é um cara muito sério, muito competente no que ele faz. Um abraço, Marcão. Tô com saudade do Marcão, velho. Dos tempos que eu ia no jogo lá. Gente boa demais esse cara, velho. Então, São Paulo, ó, mil anos, né? Então ele conhece também todo mundo, né? Conhece os caras da Independente, conhece todo mundo, né? E é louco de brigar com o Marcão também, porque o cara é um armário, né, velho? Mas é isso, 24 minutos, era pra ser um vídeo rapidinho, eu não consigo fazer vídeo rápido. Não tem jeito, vocês já estão acostumados, né? Espero que você tenha ficado até o final.
Deixa nos comentários aí. O que você acha desse tipo de ação? Eu sei que tem muita ressalva, né? Muita gente odeia organizada, acha que são uma pataquice, os caras são os vendidos, tem nada que fazer lá. Mas eu acho que, cara, foi um positivo, né? Foi dar um apoio pros caras, dizer que gostou de quarta-feira. Teve quebrar pau, não teve violência, não teve nada, né, cara? Então, pô, acho útil, acho válido. Acho válido. Os jogadores hoje em dia são tão blindados de contato com a torcida que quando tem a gente acha absurdo, né? E como eu disse, o próprio clube abriu a porta, né? Então, mas não foi cobrança, eu vi muita gente chamando, aí a torcida foi lá cobrar, né? Tem um portal que escreveu uma matéria aí, cara, foi lá cobrar, não sei o quê, blá blá blá. O cara não deve ter fonte nenhuma, né, independente, né? Com todo respeito. Não é um portal conhecido, tá? Antes que vocês fiquem insinuando aí que eu fico criticando os coleguinhas. É um desses portalzinhos, assim. O cara não deve nem saber onde fica o CT da Barra Funda, né, cara? Mas não foi, não teve nada disso. Foi um clima tranquilaço. Tranquilaço, tá, cara? Tranquilaço. Beijo do gordo. Tchau. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Deixa nos comentários aí o que você acha do assunto. Se inscreve, dá like e faz um pix aí pro final de semana. Tchau.